Olá, eu sou Joana Lavalier, eu sou artista das visualidades da cena e professora da Universidade Federal de Sergipe, no departamento de teatro, e eu vou partilhar aqui algumas experiências e reflexões a partir da disciplina Indumentária Teatral, que aconteceu no período da pandemia, no curso de licenciatura em teatro. Quando me deparei com esse desafio, a primeira pergunta que se fez presente foi: como propiciar um ambiente de criação nesse lugar assim tão árido da videoconferência, né? Isso foi uma questão que foi permeando aí nossas experiências ao longo de todo o semestre. E aqui cabe lembrar que indumentária teatral é uma disciplina optativa. Nesse sentido, a gente reúne tanto alunos do primeiro período quanto estudantes que já estão finalizando o curso. E também tive a surpresa positiva de terem alguns estudantes de outros cursos, né, que se interessaram e estiveram junto da gente aí. A gente teve estudantes de geografia, de artes visuais, de design. Então, isso propiciou também outros olhares aí para indumentária. E mais, como acessar o sensível nesse momento, sem saber como ele estava acontecendo para cada pessoa. Como criar esse lugar propício, né, para a criação, pensando na realidade de cada um, no ambiente doméstico, muitas vezes não preparado para trabalho, para o estudo, sem saber da realidade de cada uma, de cada um. Como ponto de partida, eu propus que cada uma trouxesse uma peça de vestuário que guardasse algum tipo de memória afetiva para partilhar com a turma. E assim, cada uma foi relatando e ao mesmo tempo se fazendo conhecer por aquele coletivo. E em seguida, a gente abriu uma discussão a respeito das confluências e das diferenças entre indumentária, moda, figurino, como essas áreas se retroalimentam. E não só trabalhamos a partir de conceitos e leituras, mas também a partir das vivências já estimuladas aí pelas peças de memória afetiva. O primeiro exercício prático aconteceu da seguinte maneira: a ideia era trabalhar com tecidos, lençóis, qualquer tipo de material que estivesse em casa, sem propor qualquer tipo de intervenção definitiva, né, nesse material, só trabalhando com amarrações, torções a partir do próprio corpo. Aliás, esse foi um dos desafios, né, bem diferente do trabalho de criar figurino, que muitas vezes, sobretudo por parte do figurinista, da figurinista, a gente cria para o outro, né? Então, um dos outros desafios era poder criar para si, né? A partir de um olhar para o próprio corpo. Então, esse exercício das amarrações foi a primeira proposta prática que cada um se desenvolveu em casa e depois apresentou em aula. Já pensando nesse contexto da pandemia, né?
como um lugar de confinamento, de restrições. Então, essa ideia do amarrar também se conectava com isso, de certo modo. A partir daí, nas duas turmas, a gente abriu algumas ações de extensão que consistiram em encontros com pessoas de diferentes áreas, mostrando aí seus processos e perspectivas a partir da temática da indumentária. O primeiro convidado foi o professor Madison Oliveira, apresentando a sua pesquisa Bordado como Assinatura, Tradição e Inovação do Artesanato na Comunidade de Barateiro, Ceará. Tivemos a figurinista Bruna Falcão, com Xamã, Criação e Confecção de Figurino como Projeto Prático de TCC em Curso de Artes Cênicas. A figurinista Carla Costa apresentou Reeducar o Olhar, Refazer a Lição, Práticas e Métodos do Processo Criativo das Visualidades da Cena. Com a cineasta Luciana Oliveira, tivemos Processo de Criação de Figurinos do curta-metragem Clandestino. O cenógrafo Rafael Elias apresentou Dramaturgia da Plasticidade, Processos de Construção de Jandira Leon, Suas Vestimentas e Narrativas. E, por fim, encerrando o círculo, a professora Alisson Silva apresentou sua pesquisa Saias que Dançam o Tempo, Perspectivas de Relação Corpo-Saia nas Performances Afro-Brasileiras. Após os encontros, que inspiraram e ampliaram nossos olhares, abriu-se a discussão de possibilidades de temas. Criaturas pandêmicas acabou permanecendo, acredito que até pelo fato de estarmos imersos nessas circunstâncias. Uma das turmas optou pelo nome Construções Pandêmicas. Partilharam-se inúmeras inquietações que nos afligiam e ainda nos afligem. Olhamos para dentro e para aquilo que estava acontecendo em volta. As tempestades de ideias aconteceram em conjunto, reunindo palavras, conceito e imagens. Os processos desenvolvidos por cada estudante previam trabalhar-se com os próprios recursos e habilidades prévias, tendo como matéria-prima aquilo que estava à mão. Isso fez pensar também na viabilidade desses experimentos no contexto do ensino básico. Transformação foi uma palavra-chave nesse momento, como destacou o monitor da disciplina Thales Góes, que colaborou nesse entremundos já tão distanciado entre discentes e docentes. E, por fim, como avaliação da conclusão da disciplina, cada uma construiu seu próprio diário de bordo de maneira livre, trazendo aí sua própria narrativa do percurso da disciplina como um todo, que incluiu também o processo de criação de figurino a partir do tema Criaturas Pandêmicas. No seu diário de bordo, o licenciando em teatro Guto César traz suas palavras. Experienciar esse momento ao lado de colegas coerentes com seus ideais e sentimentos possibilitou um engajamento na permanência da disciplina, pois a estrutura das aulas nos fez olhar para ela como um meio de grito sensível e coletivo. E assim, ainda em tempos de pandemia, segue a pergunta: como acessar o sensível?